O nosso desejo é que o Espírito Santo possa nos pegar nessa tarde, ele possa ampliar o nosso entendimento. Amém? Nós vamos abrir a palavra no livro de Jonas, Jonas capítulo 2. E nós vamos entender nessa tarde que o que o Senhor fez com Jonas é exatamente o que Ele está fazendo agora com a sua igreja. Nós vamos mergulhar no nosso coração. Às vezes alguém quer entender por que o Senhor faz algumas coisas. Talvez, se você ler esse livro, são poucas páginas, poucos capítulos. Aqui na minha Bíblia dá 2 páginas. Não chega a dar 2 páginas completas. Eu não vou ler todo o texto, mas eu aconselho você que leia, porque você vai encontrar no relato do profeta Jonas muitos traços da igreja moderna, muitos traços da igreja atual. E o que o Senhor fez com Jonas, Ele está fazendo com a sua igreja. E o nosso desejo é que a igreja possa responder como Jonas respondeu. O Senhor teve que alinhar Jonas, mas ele respondeu. E o nosso desejo é que a igreja possa responder também. O Senhor está nos alinhando, nos esquadrinhando. E nós oramos para que a igreja possa se curvar e se sujeitar ao Senhor também. Amém? Livro de Jonas, capítulo 2. Essa parte que nós vamos ler, esse capítulo 2, ele contém a oração de Jonas. Quando ele faz essa oração, ele já várias coisas haviam acontecido com o profeta Jonas. Mas eu vou ler e depois nós vamos mergulhando e vamos vendo como o Senhor vai nos conduzir. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Nós todos sabemos que Jonas não é uma pessoa ímpia, não é uma pessoa do mundo, não é uma pessoa perdida. Jonas é um homem de Deus, é um profeta. Jonas é alguém com quem o Senhor fala e alguém que escuta a voz do Senhor. É alguém que entende, que consegue discernir o que Deus fala. Nós temos, por exemplo, Balaão, que Deus falava, ele não entendia, mas a mula entendeu. Mas Jonas não, Jonas ouviu, entendeu, discerniu, conheceu a vontade de Deus. Deus lhe disse o que ele deveria fazer, e ele, diante do Senhor, ele se propôs a cumprir o propósito, o querer de Deus na sua vida, naquele momento. Ele disse: sim, Senhor. Amém? Ele disse: sim, Senhor. Então nós não estamos falando de uma pessoa que é ignorante a respeito do que o Senhor é
Não estamos falando de uma pessoa que não conhecia o Senhor, nós estamos falando de alguém que conhece o Senhor, que conhece a sua vontade, que ouve a sua voz, que discerne o que Deus fala, que entende o que Deus fala, que responde a Ele, mas que na hora de fazer a vontade de Deus, aí a conversa fica diferente. Agora, a atitude de Jonas em ir ao porto e tomar um barco para Tarsis, você nunca se perguntou por que ele resolveu ir para Tarsis? Por que ele resolveu ir para este lugar? Qual era a intenção de Jonas em dizer para o Senhor: eu vou para Nínive? Deus lhe disse: vá para Nínive. E ele foi ao porto, e ao invés de embarcar no navio que o levasse para Nínive, ele compra passagem para outro lugar, para outra direção. E se você tivesse um mapa bíblico nas suas mãos, você veria que ele toma a direção oposta. Mas a pergunta é: por que ele resolve ir para Tarsis? Tarsis era um lugar muito distante, e não se sabia, não se havia recebido notícias de que naquele lugar distante o Senhor havia se manifestado. Então, o que Jonas quer fazer? Ele quer ir para um lugar onde na cabecinha dele, ele pensa: eu vou para Tarsis porque o Senhor não se manifestou lá, então o Senhor não está lá. A gente tem que dizer: o Senhor não está lá. Mas essa era a ideia de Jonas. Eu vou para um lugar onde o Senhor não está. Eu vou para longe da presença do Senhor. Eu vou para um lugar onde o Senhor não vai me ver e onde Ele não vai cobrar de mim o cumprimento do meu propósito. Ele não vai poder exigir de mim que eu faça o que Ele quer que eu faça. Então, só com esses minutos, talvez 5 minutos dessa fala, você começa a identificar que Jonas, as atitudes do profeta Jonas, o que o profeta Jonas fez é exatamente o que a igreja moderna está fazendo. Conhece a vontade de Deus, ouve a vontade do Senhor, sabe o que deve fazer, sabe o que Deus espera que ela faça, mas ela resolve, antes de fazer o que Deus quer, resolve dar uma voltinha em Tarsis, resolve dar uma voltinha pelo mundo, resolve dar uma volta para algum lugar onde entende que Deus não vai lhe cobrar aquilo que ele deve fazer. Eu quero primeiro fazer as minhas coisas, primeiro eu quero dar a minha volta, depois eu vou fazer o que Deus quer, depois quem sabe eu vou gastar o meu tempo fazendo a vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus. Primeiro eu vou curtir a minha vida, primeiro eu vou fazer uma longa viagem para Tarsis, primeiro eu vou me ocupar com as minhas coisas, eu vou fazer as minhas festas particulares, primeiro eu vou cuidar do que me importa, do que me interessa, depois eu vou fazer o que Deus quer. O profeta Jonas é um exemplo muito claro do que significa livre-arbítrio. O que significa livre-arbítrio daquele que diz sim para o Senhor e que se dispõe a andar com o Senhor. Deus está dizendo: nós somos livres para andar com Ele, nós somos livres para manifestar a sua justiça, nós somos livres para amar o seu nome, nós somos livres para adorá-lo, nós somos livres para praticar a justiça do seu reino, nós somos livres para viver a sua vontade. A palavra de Deus muitas vezes ela diz: nós somos servos. Servo não tem vontade própria, servo não faz o que lhe dá na telha, servo
não chega um dia na casa do seu Senhor e diz: eu vou destruir essa parede, eu vou fazer uma reforma aqui, e aí o Senhor não te importa, tá? Eu vou fazer isso aqui, e aí porque eu acho melhor fazer assim. Isso não existe. Isso não existe. Então alguém que diz sim para o Senhor, alguém que se dispõe a andar com o Senhor, precisa entender que ele não tem mais uma vontade própria. A sua vontade é fazer a vontade do seu Senhor. Jesus mesmo, quando ele orava, ele dizia: seja feita a sua vontade. Quando ele ensinou os discípulos sobre oração, ele ensinou a oração do Pai Nosso, e ele disse lá no meio dessa oração, ele disse: vocês vão orar assim: seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu. O Senhor não está preocupado se você quer dar uma voltinha em Tarsis. Não há problema. O problema é que você precisa entender que existe um propósito e uma vontade de Deus. Sabe, nesse tempo de pandemia, existe uma preocupação. A gente tem visto alguns relatórios falando sobre as consequências da pandemia na economia do mundo. Quantas empresas fecharam, quantas pessoas foram demitidas, quantas pessoas morreram, o prejuízo econômico, o tanto de pessoas que agora estão desempregadas, o tanto de pessoas que agora não sabem direito como vai ser o seu futuro, qual vai ser o seu destino. E talvez alguém comece a perguntar: mas o Senhor não tem misericórdia dessas pessoas? Por que o Senhor deixa vir uma pandemia dessas? Por que algo assim afeta o mundo inteiro, a economia do mundo inteiro? Se o Senhor é soberano e Ele pode cessar essas coisas todas, o Senhor não tem pena dessas coisas? O Senhor não tem misericórdia? O Senhor não tem compaixão por essas vidas? Agora eu pergunto para você: Jonas teve compaixão dos marinheiros que estavam com ele no barco? Não teve. Jonas teve compaixão do prejuízo que aquelas pessoas tiveram? Não teve. Jonas teve compaixão dos moradores de Nínive. A palavra fala 120 mil pessoas, isso provavelmente contando somente os homens, e ainda muitos animais. Jonas não teve compaixão dessas pessoas que habitavam em Nínive, não teve compaixão dos marinheiros, não teve compaixão do prejuízo que aqueles homens tiveram, não teve compaixão de nada. Ele simplesmente queria curtir a sua própria viagem. Sabe quem deveria ter compaixão do mundo? Quem deveria ter compaixão pela economia? Quem deveria ter compaixão pelas pessoas que estão morrendo? Quem deveria ter compaixão pelas coisas causadas por essa pandemia? A igreja, os cristãos, os que andam com o Senhor. Esses deveriam ter compaixão. Esses deveriam clamar ao Senhor. Esses deveriam orar ao Senhor. Mas nós nos reunimos aqui toda semana, na terça, na quinta, para orar pela cidade. Mas poucos se importam de fazer isso, de vir orar e clamar pela própria cidade, pela própria família, pelos próprios familiares, pelos próprios amigos, pelos próprios irmãos. Não há compaixão. Jonas não teve compaixão. Ele não se preocupou se os marinheiros iam perder tanta mercadoria que foi lançada ao mar por causa dele. Por que Deus fez com que Jonas fosse lançado ao mar? O que Deus queria? O que Deus queria? Foi Deus quem disse: vamos jogar ele no mar? Não, foi Jonas. Jonas pensou: bom, já que eu não vou poder chegar à Tarsis, já que eu não vou poder dar a minha voltinha pelo mundo, então me jogue no mar, que daí eu morro e termina. Deus vai cessar o seu juízo. Muitos estão vivendo e sofrendo juízo por causa de homens como Jonas. Muitos estão vivendo o juízo de Deus no mundo, na face da terra, por causa de homens como Jonas, que conhecem a vontade de Deus e não estão preocupados em viver essa vontade.
Então o que o Senhor faz? Muito bem, Jonas, então agora eu vou fazer você parar. Eu vou fazer você parar. Então Jonas parou. E aí Deus fez Jonas ir para onde? Para dentro do peixe. 3 dias. E na oração de Jonas, você vê ele declarar o que aconteceu. Se engana quem pensa que Jonas ficou sentadinho no ventre do peixe, daquele grande peixe. Ele ficou lá sentadinho em almofadinha, comendo bem por 3 dias e 3 noites. Não, por 3 dias e 3 noites o Senhor colocou Jonas, prensou Jonas. Ele esteve à beira da morte várias vezes. O Senhor fez com que Jonas parasse e olhasse para dentro. Olhasse para dentro de si. Deus fez o mundo inteiro parar. Deus fez aqueles marinheiros tiveram prejuízo, aquelas pessoas tiveram prejuízos por causa de Jonas. O mundo inteiro está vivendo grandes prejuízos, porque a igreja ainda não parou para olhar para dentro de si. Ainda há muita gente preocupada em como a denominação vai se virar no meio dessa pandemia, como a sua marca vai conseguir se firmar, como o seu império vai conseguir se manter, porque manter uma estrutura é algo muito caro, mas agora as pessoas não estão indo mais lá. Como que essa estrutura vai se manter? Ainda não estão preocupados com o mundo que está se perdendo, ainda não estão preocupados com as almas, ainda não olharam para dentro de si, ainda não entenderam o que o Senhor quer que eles façam. Então Jonas parou no ventre do peixe, 3 dias, 3 noites, sem comer, sem beber, sendo pressionado pelo Senhor. De vez em quando o Senhor surgia e dizia: e aí, Jonas, como é que é? Você vai viver o propósito? Você não queria dar uma voltinha em algum lugar onde você achava que eu não estava? Então você foi lá. Ele mesmo diz, ele foi nos ferrolhos da terra, ele foi num lugar onde ele nem sabia que existia vida, mas o Senhor estava lá. O Senhor fez com que Jonas parasse e olhasse para si mesmo, olhasse para a sua condição, olhasse para quem ele era, entendesse que ele tinha que viver o propósito. O propósito era mais importante que a sua própria vontade, o seu próprio sonho, o seu próprio querer. Então, depois de 3 dias e 3 noites, Jonas cai em si, e ele então finalmente se arrepende. Finalmente ele ora, finalmente ele clama ao Senhor. Depois de tudo isso, depois de todo o prejuízo, depois de ter ficado todo aquele tempo no ventre do peixe, depois de ter passado fome, necessidade lá dentro, depois de ter enfrentado a morte, ele diz: as almas enrolavam na minha cabeça e várias vezes eu quase morri. Ele fala: eu estive à beira da morte. Aí então ele finalmente se arrepende. A questão é que Jonas se arrependeu. Jonas reconheceu que ele havia pecado. Ele reconheceu que se ele se sujeitou ao Senhor, ele disse sim ao Senhor, ele teria que agora cumprir esse propósito. Ele teria que cumprir esse propósito. Mas ele não desejou cumprir. A questão é que a igreja moderna ainda não começou a se arrepender. Uma parte da igreja se voltou para o Senhor, uma parte da igreja se arrepende dos seus pecados, uma parte da igreja olhou para si e entendeu que falhou com o Senhor, e entendeu que o Senhor teve que parar o mundo por causa da igreja. Entendeu que se o mundo está em crise, a culpa não é do Senhor. Você pode ver países comunistas, países capitalistas, todos eles tentaram de alguma forma escapar do vírus e não conseguiram. Tiveram que parar. Não é o sistema de governo, não é a forma de governo, nada disso. Todos tiveram que parar. Todos tiveram que voltar-se para dentro.
É verdade que muitos estavam tão acostumados em olhar para fora, em viver fora, que tiveram problemas de olhar para dentro. Tiveram problemas de olhar para dentro de casa e perceber que os seus relacionamentos familiares não eram muito bons, que o seu relacionamento com os filhos não era muito bom, que o seu relacionamento com a esposa e o marido não era muito bom. Os divórcios aumentaram drasticamente, a violência doméstica aumentou drasticamente. Mas neste momento, Deus quer que a igreja olhe para dentro de si. E que a igreja chegue ao entendimento de que ela, a igreja, precisa se arrepender. Ela, a igreja, precisa se inclinar diante do Senhor e dizer: ei, Senhor, agora eu vou parar de dar a minha voltinha, agora eu vou viver o propósito, agora eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque antes de ir para fora, de querer realizar algo, antes do ide lá para fora, Deus está dizendo: ide para dentro, examine-se dentro, veja se há em você, se está tudo certo dentro de você, veja se realmente você está sujeito à minha vontade, ao meu querer. Não diga eu vou, sem antes examinar o seu coração. Então Jonas parou, se arrependeu, voltou-se para o Senhor. Aí o Senhor manda o peixe soltar. Ele tem que agora seguir a sua viagem. Ele chega em Nínive e prega a única mensagem que o Senhor mandou ele pregar. Vai lá e pregue juízo e arrependimento. O politicamente correto hoje, os líderes politicamente corretos, eles vão para a mídia e eles começam a dizer para as pessoas, eles pegam a palavra e eles dizem para as pessoas: isso vai passar, e quando tudo passar, você vai se levantar com uma versão melhor. Mas Deus não quer uma versão melhor, Deus quer matar, Deus quer arrebentar, Deus quer quebrar, para que algo possa ser reconstruído, para que algo seja reparado. Enquanto os pastores continuarem dizendo: você não vai morrer, você vai se erguer, você vai surgir como uma ave fênix, as pessoas vão continuar pensando que elas não precisam se arrepender, que elas podem continuar vivendo uma vida longe do Senhor, que elas podem continuar vivendo uma vida longe do propósito de Deus, que elas podem continuar correndo atrás dos seus próprios sonhos e continuar dizendo para o Senhor: deixa eu fazer a minha volta primeiro, deixa eu dar a minha viagem primeiro, depois, mais tarde, eu vivo o propósito. Uma igreja que não está preocupada com a volta do Senhor, que não está preocupada com a volta do Senhor, e uma igreja que pensa que ouviu uma mensagem triunfalista, que foi lhe dita que antes das coisas piorarem muito, Jesus vem arrebatar a igreja. Não vai ser tão fácil assim, não vai ser tão simples assim. Uma das palavras do Senhor Jesus que precisa se cumprir em nosso tempo, o Senhor disse: e o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então, enquanto cada um estiver pregando a sua visão denominacional, enquanto cada um estiver preocupado em fortalecer a sua marca, o seu modelo, o seu império, e não pregando o evangelho do reino, Jesus não vem. E na verdade eles estão dizendo: ei, Jesus, agora não dá, agora eu comprei mais um galpão, agora eu quero colocar mais um canal na TV, agora, Senhor, eu preciso vender esse feijão milagroso. Não pode, Jesus não pode vir agora. Espera mais um pouco, Senhor. Eu quero pregar um pouco mais desse outro evangelho. Eu não quero arrependimento, eu não quero conversões, eu quero clientes. Mas Jonas chegou naquela cidade, uma cidade bárbara, uma cidade que não era uma cidade cristã, uma cidade que não tinha histórico de ser um povo voltado para o Senhor. Mas quando o evangelho puro e simples foi pregado no meio daquela cidade ímpia, bárbara, idólatra, a cidade inteira se voltou para o Senhor.
A cidade inteira se arrependeu. A cidade inteira vestiu-se de saco e cinza em humilhação diante de Deus, pedindo perdão ao Senhor pelos seus pecados. A cidade inteira clamou pela misericórdia de Deus. A cidade inteira fez o que Jonas não foi capaz de fazer. A cidade inteira se ocupou em fazer o que Jonas não se preocupou em fazer. Então ele vai embora, ele procura um lugar no campo e ele vai dormir. E o Senhor faz nascer uma folhagem que protege ele do sol. Na manhã do dia seguinte ele está lá dormindo, descansando. Então o Senhor envia um verme, e o vermezinho come aquela folhagem e ela morre. E aí Jonas entra em crise. Por que Deus deixou morrer o verme, deixou morrer a folhagem? Porque a folhagem que estava dando sombra para ele, a folhagem que estava servindo a ele. Então o Senhor disse: ei Jonas, você está sofrendo, você tem compaixão dessa folhagem? Você tem compaixão dessa folhagem que nasceu ontem e morreu hoje? Mas você não teve compaixão pela cidade, Jonas. Você não teve compaixão pelos 120 mil habitantes da cidade. E Jonas tentando argumentar com o Senhor. Enquanto a igreja não olhar para dentro de si, não se arrepender e começar a orar e a chorar pela coisa certa. Às vezes alguém está chorando: ah, Deus não lhe deu um carro, Deus não lhe deu um bem, Deus não lhe deu um apartamento, Deus não lhe deu uma casa. Então ele está lá chorando porque Deus não lhe deu algo de valor financeiro. Alguém está lá chorando porque Deus não lhe deu a promoção no trabalho. Alguém está chorando dentro do templo, fazendo corrente de oração, porque Deus não lhe deu benefícios. Então, quando a igreja começar a orar e a chorar, 11 óbitos na nossa cidade, quando a igreja botar o seu rosto em terra e começar a chorar: Senhor, 11 pessoas morreram, será que eram salvos? Será que alguém pregou para elas? Será que alguém falou para elas de salvação? Como está essa família que sepultou o seu pai, sua mãe, seu avô, sepultou alguém da família? Será que essa família está sendo alcançada pelo Evangelho? Será que alguém está ensinando a eles a se consolar no Senhor? Então, quando a igreja começar a clamar: meu Deus, temos tantos desempregados, e ela começar a chorar, e ela começar a estender a mão e a praticar a justiça de Deus, e alimentar o necessitado, e socorrer o necessitado, ajudar aquele que precisa, enquanto ela não olhar para dentro de si e começar a viver a justiça de Deus, as coisas vão ficar paradas. E é tão interessante, queridos, que houve nações em que os números de contaminados, os números de morte, eles caíram. Então eles promoveram uma abertura. Você já viu essas notícias? Promoveram uma abertura, uma flexibilização, e de repente os óbitos começaram a subir de novo, porque as pessoas estão preocupadas em voltar a uma vida normal. Elas não estão preocupadas em aproveitar esse tempo para anunciar o reino de Deus. Elas não estão preocupadas em aproveitar esse tempo para falar de Jesus, para pregar o Evangelho. Então os crentes às vezes vão para a mídia se lamentar porque o comércio está fechado. Aí o crente vai para a mídia, vai reclamar porque não pode fazer aglomeração. Vai para a mídia, vai reclamar por tantas coisas, mas ele não fala de Jesus. Às vezes vai se desabafar porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque por tal coisa e por tal coisa, mas ele não chora pelo que realmente deveria chorar. Então nós estamos parados. A igreja ainda está como Jonas, dentro do ventre do peixe. O mundo está esperando, a Nínive está esperando, as pessoas, as multidões estão esperando, mas a igreja ainda está lá no ventre do peixe. Ainda está olhando para dentro de si, ainda não encontrou um caminho, ainda não
entendeu que precisa se arrepender, ainda não entendeu que o caminho para chegar ao coração do Pai é o arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos e crede no Evangelho, arrependei-vos. E aí então sim, arrependido, se levantar e fazer o que o Senhor tem mandado a igreja fazer. Se levantar e cumprir o que o Senhor mandou a igreja cumprir. Viver a vontade do Pai. Praticar a vontade do Pai. Que nessa tarde nós possamos olhar para dentro de nós. Que nessa tarde nós possamos chegar diante do Senhor e possamos dizer: Pai, me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai. Quem sabe você está aqui, você está assistindo na internet, você talvez nem chegou ainda no ventre do peixe, você ainda está dando uma voltinha em Tarsis. Você ainda está vivendo a sua vida. E talvez você é cristão e você diz: mas a vida é minha. Nós cristãos precisamos entender: a vida não é nossa, a nossa vida é de Cristo. Nós demos ela para Ele, nós entregamos a nossa vida para Cristo, ela não é mais nossa. Você sabia? Não é mais sua. Você pode ter os seus sonhos, você pode ter a sua vontade, você pode ter o seu querer, você pode ter N ideais. Alguns podem ser importantes para você, alguns podem ser valiosos politicamente, economicamente, mas se o reino de Deus não for prioridade, meu filho, você vai ter que abrir mão dessas coisas. Se elas não forem para manifestar a juízo, justiça de Deus, se elas não servirem para alcançar vidas, para que vidas sejam tocadas, para que vidas sejam despertadas, para que mortos sejam ressuscitados, então você vai ter que dizer: Senhor, agora eu abro mão. Eu abro mão. Sabe quem é mais antigo, quem tem mais tempo de fé? Lá no passado, bem atrás, os cristãos se reuniam e eles cantavam assim, ó: tudo entregarei. Alguém lembra? Tudo entregarei, Senhor, tudo entregarei. Agora o povo canta dizendo: Senhor, me restitui, me realiza o meu sonho. Ou alguém disse: você tem que realizar o sonho de Deus. Não, Deus não tem um sonho, Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade, Deus tem um querer. E Ele quis parar Jonas, e Ele parou. E Ele desejou parar a igreja, e Ele parou a igreja. Agora basta saber quem que está dentro do ventre do peixe e já caiu em si. Quem está dentro do ventre do peixe e já entendeu por que Deus parou. E quem ainda está viajando e tentando fazer as coisas à sua maneira. A palavra está cheia de homens que quiseram fazer as coisas à sua maneira. Caim pensou que ele podia fazer a adoração como ele entendia. Ele não quis dar um cordeiro, ele quis dar outra coisa para o Senhor. Saul entendeu que ele podia também reservar alguns animais e fazer do jeito que ele queria. Mas não é o nosso jeito. Não é o jeito de Jonas, não é o jeito de Caim, não é o jeito de Saul, não é o jeito do homem, é o jeito de Deus. É o querer dele, é a vontade dele, é o propósito dele. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Vamos orar nessa tarde. Vamos orar nessa tarde, vamos dizer: Senhor, talvez a gente precise dizer para Ele: Deus, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Pai. Eu me arrependo, Deus. Me perdoa, Senhor. Nós temos que começar a clamar e a dizer: Deus, me perdoa. Eu quero viver o propósito, eu quero viver a Tua vontade, eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Porque
Essa geração é uma geração que não pode dizer que não conhece a vontade de Deus. A sua palavra está em nossas mãos. Todo tipo de versão. É tempo de não apenas dizer, mas viver, fazer, cumprir, ser. Pai, nós chegamos diante de Ti nessa tarde. Ah, meu Deus, o Senhor teve que parar o profeta Jonas. O Senhor teve que parar e fazer com que ele se voltasse para dentro. Ele pudesse, Senhor, entender que não há lugar no mundo para onde alguém possa ir longe da presença do Senhor, porque um Deus que pode estar em todos os lugares. Não há um único lugar na face da terra onde alguém possa se esconder. Ah, Pai, como nós precisamos entender que precisamos nos arrepender, que precisamos parar de correr atrás de nossos próprios sonhos, de nossos próprios ideais, que nós precisamos parar de correr atrás das nossas próprias viagens e nos ocupar com a Tua vontade, com o Teu querer, com o Teu propósito. Como nós precisamos entender, Senhor, que a mensagem desse tempo é uma mensagem de juízo e de arrependimento, Senhor. Não é uma mensagem otimista, não é uma mensagem positiva, não é uma mensagem, Senhor, estimulante, não é, Senhor, uma mensagem que vai gerar, Senhor, um ânimo, é uma mensagem que deve nos fazer chorar e entender. Deus, o Pai, está trazendo juízo sobre a face da terra por causa da igreja. A igreja precisa se arrepender. Ela precisa aprender a chorar pelo motivo certo. Ela precisa aprender a clamar pelo motivo certo. Ela precisa aprender a orar pelo que deve orar. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a voltarmos para dentro, Senhor. Nos ajuda a entender que somos pecadores, que precisamos nos arrepender de nosso egoísmo, nos arrepender, Senhor, de nossos próprios sonhos, de nossas próprias paixões, de nossa própria vontade, Senhor. Senhor, nos ajuda a orar como o Senhor mesmo orava. Faça-se a Tua vontade, Senhor. Faça-se a Tua vontade em nossa vida. Cumpra-se a Tua vontade em nossa vida, Senhor. Nós nos sujeitamos à Tua vontade. Nós nos sujeitamos ao Teu propósito. Nós nos sujeitamos ao Teu querer. Ajuda-nos a nos levantar nesse tempo para praticarmos a Tua justiça. Ajuda-nos a nos levantar nesse tempo para ser a mão de Deus para o necessitado. Ajuda-nos nesse tempo, Senhor, a dizer: o caminho é Cristo, Cristo é o caminho, Cristo é a resposta para a humanidade nesse tempo. Nos ajuda, Pai. Ajuda-nos, Pai. Oh Deus amado, que nós possamos orar e chorar pelo motivo certo, Pai. Oh Deus, que não sejamos como Jonas, que não se importou pelo prejuízo das pessoas que estavam com ele. Que não sejamos como Jonas, que não se importou por uma cidade inteira que estava condenada. Ajuda-nos, Senhor. Oh Espírito Santo, coloca compaixão em nós. Compaixão, Senhor. Compaixão em nosso coração. Compaixão em nosso espírito, Senhor. Dá-nos palavra de vida nesse tempo. Palavra de vida. Palavra de arrependimento.
livro que diz: descansa no Senhor. Ele vira-se para nós e diz: desperta, tu que dormes, que Cristo te esclarecerá. O mesmo livro que diz que nós precisamos descansar no estado de espírito, ele está dizendo que é hora de parar de dormir, é hora para despertar. Desperta, tu que dormes, que Cristo te esclarecerá. O Senhor precisa despertar a sua noiva, o Senhor precisa despertar a sua igreja. É hora de se levantar para praticar a justiça. É hora de se levantar e viver a justiça. É hora da justiça deixar de ser um discurso, mas ser uma prática. Oh Deus, nós não precisamos ir para Nínive. Nós não precisamos atravessar o mundo para fazer missões. Nós não precisamos sair de nossa localidade para fazer missões. Nós vivemos num campo missionário. Nós vivemos num campo missionário onde todos os dias nos deparamos com pessoas que precisam ouvir o que você tem para dizer. Você tem a palavra, você tem o Evangelho, você tem Cristo. Você tem que parar de olhar para si, precisa olhar para o mundo. Sabe, as pessoas têm compaixão de animais, mas elas não têm compaixão de outras pessoas. Mas o interessante é que o Senhor disse: eu tenho compaixão das 120.000 pessoas e os animais também. É tempo de nos levantar como igreja. Sim, Senhor, nós nos sujeitamos à tua vontade, Senhor. Nós abrimos mão de nossos próprios sonhos, de nossos próprios desejos, de nosso próprio querer. Nós nos sujeitamos a ti, Senhor. Nós nos sujeitamos a ti, Senhor. A tua palavra diz: sujeitai-nos a Deus. Nós nos sujeitamos a ti, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Então, Jonas representa perfeitamente a igreja moderna. Aleluia. Obrigado a você que está assistindo. Deus te abençoe. Nós vamos seguir aqui.
Aleluia.